Senhores, aqui quem vos fala, seu amigo Roberto Bin Laden, José Roberto, para quem me acompanha pelo Facebook. Gente, nesses últimos dias, nós estamos passando por um período de muitas fake news. Fake news que envolve desde a política até as religiões, até os atos religiosos, seja de qual for o credo religioso das pessoas. E muitas fake news agora, nesse momento que nós estamos passando por esse problema do coronavírus, também tem acontecido muitas. Muitas, mas muitas mesmo. Ninguém sabe mais no que acreditar. Ou seja, várias pessoas não sabem no que acreditar. São remédios que curam, vacinas que estão sendo criadas, isso e aquilo outro. As pessoas estão sempre procurando enganar as pessoas de alguma forma, talvez até seja para acalmar os ânimos. Mas de qualquer forma, isso não acalma ânimo de ninguém e não deixa de ser uma mentira. Essas coisas que são divulgadas de forma mentirosa, que a gente pode chamar de fake news. Nem tudo é fake news, mas boa parte delas são. Uma das fake news que está ocorrendo aqui em nossa região ultimamente, em razão do coronavírus, é uma fake news que diz que se você achar um cabelo dentro de uma Bíblia, dentro da sua Bíblia, diz assim: olha, procure na sua Bíblia, se você achar um cabelo, você pega aquele cabelo, faz um chá com ele, dá para a sua família beber, e ali ninguém vai pegar o Covid-19. Isso, eu não sei se em todo o Brasil está sendo divulgado isso. Porém, aqui na nossa região Nordeste está sendo muito divulgada. Deixa eu explicar uma coisinha aqui, ó. Primeiro, não é muito difícil de se achar um cabelo dentro de uma Bíblia de quem usa a Bíblia. Entenda bem, de quem usa a Bíblia. Eu sou evangelista. Há mais de 30 anos que eu evangelizo pessoas. E vou em casa de pessoas que já são evangélicos já há muitos anos e que usam a Bíblia todos os dias. E eu tenho pegado Bíblias de mulheres, de irmãs da igreja, para mostrar versículos para ela, alguma coisa assim, auxiliando em estudo. E é comum achar cabelo dentro da Bíblia das irmãs. Por quê? Porque as irmãs, elas têm cabelos longos. Quem tem cabelos longos e pega numa Bíblia 3, 4 vezes por dia, dentro de sua própria casa, muitas vezes com o cabelo desprotegido, pode ocorrer o risco de, num dado momento, um cabelo cair numa página da Bíblia e ela fechar a Bíblia e aquele cabelo ficar dentro. Eu já encontrei. Assim como também eu já encontrei cabelo dentro da minha própria Bíblia, já que eu uso cabelos longos. Assim como também no tempo que eu usava barbas longas, que eu não uso mais, eu também cheguei a encontrar pelos de barbas dentro da minha Bíblia. Ou seja, achar um cabelo dentro de uma Bíblia não é uma coisa impossível, porém só vai se achar na Bíblia de quem usa aquela Bíblia e que pelo menos tenha cabelos longos, né, para ocorrer esse acidente, né? Então vamos aqui. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: essa coisa com cabelo, isso aí não vem do cristianismo. Esse negócio de fazer simpatias com cabelo, isso aí vem de religiões pagãs. Isso aí são coisas que são feitas lá nos centros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, como coisa de amarração. E amarração é coisa de feitiçaria. E Deus, ele condena a feitiçaria. Aí é claro que as pessoas vão acreditar nisso porque as pessoas são supersticiosas. A primeira coisa que o apóstolo Paulo viu nos atenienses, quando ele chegou na cidade, os atenienses não conheciam Jesus, e quando ele chegou na cidade, a primeira coisa que ele viu foi a superstição das pessoas. Quando você vai ler aqui deixa eu ver se eu encontro aqui em Atos, no capítulo 22... Capítulo 22, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, ó: e estando Paulo no meio do aerópago,
disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Pronto, aquelas pessoas eram tão supersticiosas que elas armavam um altar para os deuses que elas conheciam naquela época, mas também tinham um altar para um Deus que elas não conheciam. Quer dizer, qualquer coisa que chegasse ali e alguém contasse para eles, aquilo para eles já ia ser uma verdade, aquilo ali ia ser um Deus. Aí o apóstolo Paulo disse, aqueles, ainda no versículo 23, de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é esse que eu vos anuncio. Pronto. Só que os atenienses não aceitaram aquele a quem o apóstolo anunciou como sendo Deus desconhecido que eles honravam. Entenderam? Agora, você pode dizer assim, começou a chover, graças a Deus está fazendo um barulhozinho aqui, vocês desculpem, tá? Quando eu comecei a gravar não tinha chuva, mas começou agora. É bênção de Deus. Alguém pode dizer assim, não, irmão Roberto, porém pela fé nós podemos ser curados. Espera aí, meu filho, espera aí. Deixa eu explicar para você o que é fé. Vamos lá em Hebreus capítulo, deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 11. O que é que diz lá em Hebreus capítulo 11? Hebreus diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho do qual era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, a fé nós alcançamos pela justiça e não pelas nossas superstições. Nós temos que ser justos diante de Deus para nós dizermos que temos fé. Terminado todo, se nós formos ler aqui todo o capítulo 11 de Hebreus, capítulo 11 aqui, justificados pela fé, quando ele continua dizendo assim, que eu não vou ler o versículo todo, mas ele continua dizendo assim, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, viram como a sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e pela salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos deixar essa arca que nós ainda vamos voltar nela aqui. Vamos ver o que é que termina, que o autor de Hebreus continua dizendo lá no capítulo 12, nós estamos no 11. Olha no 12 aqui, ó. Capítulo 12. Portanto, nós também que andamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, irmão Roberto, pela fé, o que é que eu tenho que fazer para me livrar dessa coisa, já que o cabelo não funciona? Você está dizendo que cabelo é coisa de pagão. Espera aí, vamos voltar lá vamos passar um pouquinho pelo 91, mas vamos voltar aqui, ó, numa coisa que eu terminei de ler agora. Capítulo 12. Deus enviou
a mensagem sempre foi: fique em casa, não é isso? OMS, geralmente o pessoal da saúde sempre diz fique em casa. Há sempre um desordenado que diz que não precisa ficar em casa, mas sempre a OMS fala que é ficar em casa. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, onde é que nós estamos aqui, ó. Capítulo 7, do versículo 11 aos Hebreus. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi ele herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vinha um dilúvio, mataria toda a carne humana, tudo que tivesse sobre a face da terra. Aonde era que as pessoas tinham que ficar? Quem quisesse salvar a sua vida tinha que estar na arca. Fique em casa, fique na arca. Era ali que Deus estava dizendo: quem entrasse na arca não ia ser atingido pela chuva que estava caindo lá fora, que ia submergir tudo que estava ali. Amém? Então, aonde era que Noé tinha que estar? Dentro da arca. Salvou-se apenas ele e a sua família. Desculpe, estou com uma garganta, um pouquinho de problema na garganta aqui. Então Noé salvou-se porque estava em casa. Sim, irmão Alberto, mas o Salmo 91, ele diz que porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece com teu pé em pedra. O Salmo 91, ele diz o seguinte: o que muita gente também, eu vejo muita gente postando por aí: nenhum mal chegará à tua tenda. Não é isso que fala o Salmo 91? Não é? É. Se o Salmo 91 diz assim: nenhum mal chegará à tua tenda, então fica dentro da tua tenda, desgraçado. Se o mal está lá fora, mas Deus está dizendo que ele não vai entrar na tua tenda, então fique na tua tenda. E não precisa tirar com bebechado de cabelo, não, porque o mal não vai entrar na tua tenda se tu não abrir a porta para ele entrar. Agora, se tu abrir a tua porta, tu sair e for lá fora, o mal vai te pegar, vai se agarrar contigo, tu vai entrar dentro da tua casa e o mal vai pegar toda a tua família. É assim que a coisa acontece. Sim, irmão Roberto, mas e os anjos que dão ordem ao meu respeito para que eu não tropece com o meu pé em pedra? Sim, olha lá o verbo: para que não tropeces com o teu pé em pedra. O anjo, ele está te avisando dos perigos que existem, para que você não venha tropeçar nesse perigo, para que não tropeces com o teu pé em pedra. A Bíblia não está falando que o anjo vai te sustentar, vai te pegar pela mão, vai te botar no colo para passar contigo por cima daquela pedra. Não, de forma nenhuma. Ele está te avisando. O problema é que nem todas as pessoas conseguem, primeiro, ver o anjo e, segundo, ouvir o anjo, mesmo que seja crente. Exemplo é Balaão. Balaão era profeta. Desculpe novamente. Balaão era profeta do Deus Altíssimo, desobediente, é claro. O anjo veio falar com Balaão, mas quem foi que viu o anjo? Quem viu o anjo foi a jumenta de Balaão. Ela viu o anjo, porém Balaão, que deveria ver, não viu. Entenderam? Um outro exemplo. Ló, sobrinho de Abraão, 3 anjos chegaram na casa dele e ele não reconheceu que aquilo ali eram anjos. Ele só veio se dar conta que anjos tiveram na casa dele depois que os anjos disseram para ele que a cidade ia ser destruída, e mandou ele correr, e mesmo assim ainda foi com muito esforço que ele correu. E mesmo assim a própria esposa dele não acreditou e ainda olhou para trás, desobedecendo a ordem do anjo. Então, gente, morte dos inocentes, aliás, morte inocente não, morte dos primogênitos lá no Egito. Qual era a ordenança de Deus? Fiquem em casa, passem
o sangue do cordeiro no umbral da porta e fiquem em suas casas. As pessoas dizem, morreu criança lá no Egito. Morreu criança coisa nenhuma, meu filho. Morreu foi primogênitos de cada casa. Ah, mas o filho de Faraó era uma criança. Não, meu filho. Faraó tinha 60 e tantos anos, o filho dele já tinha 40. Quando morreram, o primogênito mais velho. A maioria dos que morreram foram pessoas adultas naquela época. Poucas foram as crianças que morreram naquela época. Moisés, por exemplo, era o primogênito. Primogênito que deveria ser primogênito de Faraó por conta de que a filha dele foi quem criou Moisés. No entanto, Moisés estava junto ao povo de Deus e permaneceu em casa. Fiquem em casa. Todo o povo de Deus estava em casa, se livrou-se. E são muitas passagens que você vê Deus mandando ficar em casa. Então, se você é um servo de Deus, ou que não seja, porque isso aí serve para todo mundo. Serve para todo mundo, isso aí. A ordenança de Deus serve para todo mundo. Não apenas para esses que eram servos de Deus, mas serviu, por exemplo, para quem? Raabe. Raabe era servo de Deus? Não! Raabe, ela morava numa cidade que ia ser derrubada, que ia ser destruída por Josué, com a ordenança de Deus. Ela pediu misericórdia. Os espias, os 2 espias simplesmente disseram, pega um cordão de escarlate, coloca na porta da tua casa e entra com tua família para dentro dela e fica lá que quando nós viemos aqui, tu vai ser poupada. Ela fez isso e a família dela foi poupada e logo depois na Bíblia ela foi contada como um herói da fé. Então, gente, muito obrigado, não vou mais me alongar. Que Deus os abençoe, que Deus livre cada um de nós, cada um de vocês dessa peste maliciosa que vem afetando toda a população, que vem matando muita gente. Fiquem na graça de Deus, que Deus o abençoe, a paz do Senhor e amém.